Oi! Olha, eu abrindo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vamos conversar um assunto mais sério, um assunto, não sério, um assunto importante, que fez parte da nossa estada aqui, que a gente fez e depois desfizemos no caso, mas que foi preciso por um tempo. Foi o trabalhar por recibos verdes, que aqui é parecido como se fosse o nosso meio do Brasil, mas não é igual, é parecido. E depois eu vou falar o que eu achei de parecido, o que achei de bom, o que eu não achei de bom. Resumindo, o recibo verde é o quê? É você trabalhar para uma pessoa sem nenhum tipo de vínculo empregatício, porque tu não vai ter contrato de trabalho, não vai ter férias, não vai ter nada. Ela não tem responsabilidade de te pagar essas coisas que são necessárias pagar quando tem o contrato de trabalho. No final de cada mês, tu tem que emitir um recibo sobre o valor do serviço prestado para essa pessoa. Basicamente, bem simplesmente, é isso, tá? O Luiz trabalhou por recibo verde na época que ele trabalhou de estafeta. Vocês sabem que ele começou aqui em Amarante trabalhando na serralheria. Depois, ele foi trabalhar de estafeta e trabalhou mais ou menos uns 6 meses de estafeta. E foi nessa época que a gente precisou abrir o recibo verde. Porque para trabalhar ali de estafeta, precisava do recibo verde. Ele não fornecia contrato de trabalho. E como foi para abrir o recibo verde? Então, a gente foi até as finanças para se informar como era para abrir o recibo verde. Precisava de todos os documentos iniciais ali, que precisa NIF, NIS, essas coisas. Também precisava de um representante fiscal. Só que esse representante fiscal não é a mesma coisa, no caso, que o representante fiscal que assina o nosso NIF ali na chegada. O NIF nada mais é que é o nosso número de contribuinte. Porque quando a pessoa que assina o seu número de contribuinte quando você chega em Portugal, ela não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Então, nada vai gerar para ela pagar, nada, não vai gerar uma multa, não vai gerar imposto, não vai gerar nada para ela pagar, só por ela ter assinado o seu número de contribuinte, certo? Mas, para a pessoa que assina como representante fiscal para abrir uma atividade remunerada, um recibo verde, ela tem responsabilidade. Eu não sei se são em todas as categorias, mas na categoria do paizinho, ele ficou isento de pagar imposto por 1 ano, certo? Depois desse 1 ano, ele ia começar a recolher imposto. Então, se acontecesse qualquer coisa de errada, se o Luiz Carlos não pagasse, se ficasse em dívida, qualquer coisa de errado que acontecesse nesse caminho, a pessoa que assinou como representante fiscal ia ser responsabilizada, ia ser obrigada a cobrir com esses gastos, no caso, né? E também daí, como a gente não tinha a nossa residência naquele momento, a gente iria precisar desse representante fiscal. Então a gente achou melhor não, porque a gente até tinha alguém para assinar pra gente. Mais um dado assim, né? Que quem assina o recibo verde, quem assina como representante fiscal de alguém que abriu o recibo verde, também precisa ter um recibo verde aberto nas finanças. Então também precisa trabalhar com recibo verde nas finanças, senão ele não consegue assinar. Vocês conseguiram me entender? Acho que deu para entender mais ou menos, né? E daí a gente achou melhor não, porque vai que acontece qualquer coisa de errada, a pessoa que nos ajudou a abrir o recibo verde ainda seja prejudicada, né? A gente achou melhor, então não. Daí o que a gente fez para abrir? A gente procurou uma advogada. E pediu se ela fazia esse serviço de abrir atividade pra gente e ela disse que fazia. Ela precisou do que, basicamente? O número do contribuinte, o número da segurança social, ela precisou também do passaporte, comprovante de residência, precisa basicamente de uma conta em banco. Sem uma conta em banco tu não consegue abrir a atividade. E foi isso, a gente enviou tudo para ela e ela abriu a atividade pra gente. Esse serviço que ela fez pra gente teve um custo de 60 euros e foi bem rápido, assim, ela demorou 2 a 3 dias, assim, desde o primeiro contato que a gente teve com ela, a enviar as documentações, até ela dizer, tá ok. Foi basicamente isso, de 2 a 3 dias. E daí, o paizinho trabalhou com o recibo verde durante eu não me lembro ao certo, são 6 meses mais ou menos. Para emitir os recibos verdes, a gente vai direto no site das finanças, que você vai ter que ter o seu login e a senha, né, que você tem que fazer. E daí você entra no site das finanças e daí lá tem para emitir
o recibo verde, né? Eu vou pedir pro paizinho deixar uma das faturas dele aqui do ladinho para vocês verem mais ou menos como que é. Mas basicamente é o quê? Tu vai preencher a data, tu vai preencher o que era o serviço que tu prestou, né? Os seus dados já vem preenchido automaticamente. Tu vai ter que preencher o nome da empresa que você forneceu o trabalho, forneceu o serviço, né? Vai ter que colocar todos os dados certinho, o nome, o número de contribuinte da empresa, tudo certinho, o endereço ali. Vai ter que colocar também o valor que vai ser gerado essa fatura. E daí ali também tem alguns pontos para você assinalar sobre o qual artigo que você é isento, né? Então, o paizinho era isento pelo artigo 53. Mas ali tem alguns que você vai ter que assinalar. E basicamente era isso. Você assinala qual que você é isento, confere se tá tudo certo, principalmente isso. Eu sempre fazia e conferia umas 2, 3 vezes antes de emitir a fatura para não ter risco de emitir errado. Daí você emite a fatura e depois que emite a fatura vai ter lá para download, para imprimir, tudo certinho. E basicamente era isso. Por que eles chamam de recibo verde? Porque a folha sai escrita em verde. Eu acho que basicamente é por isso que eles chamam de recibo verde, né? Mas o paizinho trabalhou todo esse tempo ali, saiu da estafeta, não estava mais utilizando o recibo verde. A gente sabe que depois de um ano ia começar a pagar os impostos, né? E como já ia fazer um ano, daqui a pouco ia fazer um ano que ele já tinha aberto a atividade, a gente pensou, conversou certinho, pensou, você vai trabalhar por recibo verde ainda? Não vai? Não quero mais trabalhar por recibo verde, porque é complicado, por causa de tudo isso. Então, vamos fechar a atividade. A atividade para fechar também, eu fui direto no site das finanças, procurei lá para cessar a atividade. Daí eu fui lá, preenchi todos os dados, respondi as questões que tinha e cessei a atividade. Então a gente já abriu a atividade, já fechou a atividade também para não ter risco de ter encargos, né, fiscais. Daqui a pouquinho já estava fechando o ano, para não ter esses riscos a gente já fechou. E eu ia falar a diferença, né, de trabalhar por recibo verde e trabalhar pelo MEI do Brasil, qual foi a diferença que eu achei, né? A principal diferença é que é assim, o MEI a gente pagava todo mês, né? Eu e os caras, a gente trabalhava por mês lá, por mês lá no Brasil, a gente pagava na média de R$60 por mês cada um. Mas, querendo ou não, a gente sabe que o INSS do Brasil é um caos, para não falar outra palavra, é um caos, né? A gente tem alguns direitos assegurados, no caso. Vamos colocar entre aspas os direitos assegurados que a gente tem, né? Em caso de acidente, a gente tem direito, doença, essas coisas, a gente tem esse direito. No meu caso, quando eu ganhei a Sofia, eu já trabalhava por MEI há mais de um ano, mais de um ano eu já estava pagando o meu MEI. Então, quando eu ganhei a Sofia, eu tive direito à minha licença maternidade. O que é a licença maternidade? Talvez você seja português e não sabe, né? Que quando a Sofia nasceu, eu fui no INSS do Brasil, entreguei a documentação da Sofia, as coisas que vêm do hospital, as folhas que vêm do hospital, e daí eu tive direito a receber, se eu não me engano, foi 3 ou 4 salários mínimos. Todo mês eu recebia um salário mínimo. E nesses meses que eu fiquei recebendo o salário mínimo, eu não paguei MEI, porque eu não estava trabalhando, mas daí eu recebia o salário mínimo. Se você fica doente, se você se acidenta por trabalho, eu sei que também tem direito a esses benefícios. Lógico, tu tem que passar pelo médico do INSS. É complicado, tem muita gente que tá anos esperando para passar pelo médico e não passa, tem que entrar com advogado para conseguir. Eu sei que é bem complicado, eu sei que o INSS não é mil maravilhas, mas eu tô falando da minha experiência. A minha experiência foi que, quando a Sofia nasceu, eu tinha direito à licença maternidade, eu recebi minha licença maternidade, foi simples, não foi rápido, porque a Sofia nasceu em dezembro, eu fui receber minha licença maternidade, o primeiro pagamento, só no final de fevereiro. Então, não foi rápido, mas foi simples de encaminhar, vamos colocar assim, tá? Aqui, o recibo verde, pelo que eu sei, antes que venham me julgando, antes que venham me xingando, pelo que eu sei, tu não tem esse
respaldo da segurança social, no caso, né? Se tu se acidenta, tu tá por tua conta. Então, o Luiz até foi de atrás de tentar, de ver para fazer um seguro-saúde, né? Não sei se é seguro-saúde. Eu sei que é assim, ó. Quando a gente trabalha por contrato aqui, todo mundo tem um seguro. No caso, toda empresa, quando te contrata, tem que contratar um seguro para você. E quando você trabalha por recibo verde, tu é responsável por contratar um seguro para você. E ele foi ver o valor desse seguro e ficava um valor assim que não valeria a pena pagar. Eu não vou dizer o valor certinho porque eu não lembro agora, mas sei que ficava um valor bem acima assim, do que a gente imaginou que ia ficar. Então a gente não contratou esse seguro. Então ficava por sua conta. Ah, se acidentou, se machucou, não pode trabalhar. Era simplesmente aquela. Não trabalhou? Não ganha, tá bem? Era assim, tu não tinha o respaldo da Segurança Social de dar baixa, que nem eles falam aqui. Então ali tu tava por sua conta, a sua conta em risco literalmente. E eu acho que essa foi a principal diferença que a gente achou. Por mais que tu esteja trabalhando por tua conta, totalmente por tua conta é complicado. E que nem eu falo, pelo MEI, apesar de tudo, a gente trabalha por conta, mas a gente paga todo mês ali a segurança, o MEI. E a gente tem, quando a gente precisa, né, a gente tem esse auxílio, né? Vamos dizer que tem, entre aspas, como sempre, a gente sabe como que é. E é isso. Então, por esses motivos, o paizinho decidiu não trabalhar mais com recibo verde, porque poderia acontecer qualquer coisa e a gente estava simplesmente sem apoio nenhum, como aconteceu dele cair de moto 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, ele caiu. Graças a Deus, não se machucou muito, foi só... O máximo que aconteceu foi rasgar a calça. Então, foi só isso. Mas poderia ter acontecido coisa grave, mas não aconteceu. E a gente estaria por nossa conta. E basicamente foi isso. A nossa visão e a nossa opinião sobre recibos verdes, pra gente, não valeu a pena. Pra gente, a gente acha que não foi bom, mas cada um é cada um. A gente só veio passar a experiência de como a gente abriu, como a gente fez para abrir, como a gente não tinha ainda a residência, a gente precisou do representante fiscal, que a gente achou melhor procurar um advogado para abrir essa atividade, para não ter essa responsabilidade em cima do representante fiscal. E era isso. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo, porque assim, como eu não fiz o passo a passo para abrir, eu não sei explicar direito o passo a passo para abrir. Mas eu expliquei qual foi o melhor jeito que a gente achou, que foi contratar um advogado, tá bom? Qualquer dúvida que ficou, comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida também, se precisar, chama a gente no Instagram, tanto eu quanto o Luiz Carlos, a gente vai responder. E era isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo. Não se esquece também que a gente tem nossa página lá no Facebook, é Luiz e Marlete. Não se esquece de curtir a nossa página, de deixar um joinha lá também. Se puder, compartilha o vídeo. Se também ficou qualquer dúvida, você está assistindo aqui pelo Facebook, deixa seu comentário lá que a gente responde também. E era isso. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.